Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade então a esta quarta sessão do Catecismo, o Catecismo nos traz a oração do Pai Nosso, em que nos ensina a rezar aquilo não mais da boca para fora, mas entendendo tudo aquilo que Jesus Cristo quis transmitir para nós. E é algo de fato muito belo, em que tanto o evangelista São Lucas quanto o evangelista São Mateus fizeram questão de mencionar esta oração a qual o Cristo nos ensinou. E ela se inicia colocando o nosso Pai, que está nos céus, como algo mais importante de tudo, mostrando que Ele de fato é santo e que queremos que de fato Ele esteja conosco. Jesus Cristo, que já veio até nós, ainda assim pode vir até nós através do Espírito Santo. E isso é algo muito importante e algo muito belo quando pedimos na oração do Pai Nosso. E então se inicia com coisas que muitas vezes as pessoas não param para pensar, mas em seja feita a tua vontade e não a minha. É neste momento que a gente percebe que a gente coloca a vontade de Deus acima das nossas, se contentando com aquilo que Deus quer dar a nós, e não simplesmente enchendo Jesus Cristo de desejos como se a nossa racionalidade fosse ainda maior do que a de Deus. E isso, de fato, não é verdade. Por isso, é importante aqui que a gente leve a fundo isto que nós falamos. E, de fato, colocamos a vontade de Deus acima das nossas escolhas, sabendo que tudo que Deus prepara para nós é muito melhor do que podemos imaginar. Quantas vezes na sua vida você esperava por algo e Deus ainda conseguiu fazer de uma forma muito mais bela, de uma forma em que você de fato nem imaginava e nem conseguiria pedir. Então muitas vezes a gente acaba colocando a nossa vontade acima da dele, o que é errado, e nos faz talvez não ter a paciência de esperar, querendo que seja na nossa hora, no nosso momento, quando Deus sabe o melhor dia e a melhor hora para isso acontecer. E assim damos continuidade, pedindo o pão nosso, o pão que nos alimenta, pedindo aquilo que nos é necessário, e não para que simplesmente venha com fartura, que venha com coisas que são desnecessárias para a nossa salvação e que são desnecessárias para dar honra e glória a Deus. Aqui a gente precisa pensar um pouco mais a respeito do que pedimos. Será que estamos pedindo pelo nosso crescimento ou será que estamos pedindo simplesmente coisas vãs para Deus? E isso é algo que poucas pessoas param para pensar a respeito e que deveriam pensar muito mais e de fato dar valor a tudo aquilo que tem e tudo aquilo que recebe. Partindo então para a próxima frase, falamos a respeito do perdão, em que falamos para Deus que perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados dos outros. Será que de fato estamos perdoando as outras pessoas? Será que não estamos comungando, talvez, brigado com outro alguém? Percebe que quando você fala isso no Pai Nosso, você pode estar levando a sua condenação? Então, neste momento, é importante lembrar as tantas pessoas às quais devemos pedir perdão, mesmo que o erro tenha acontecido no outro. Mas nós também podemos fazer uma atitude cristã de ir lá e se redimir, de ir lá e se humilhar e talvez dar a outra face. Até que ponto isso não é um evangelho, uma evangelização a qual podemos fazer com essas pessoas? E então, dando continuidade, falamos a respeito de Deus não nos deixar cair em tentações, em que de fato somos tentados diversas vezes ao longo do dia, mas ainda assim nós podemos nos policiar e nos conter em não cometer tais tipos de pecados, com a força do Espírito Santo, com o próprio Deus nos instruindo e nos levando a ser mais fortes. E por isso pedimos constantemente que Deus nos livre de todos os males, de qualquer perigo, sejam eles físicos ou sejam eles demoníacos. É isso que precisamos de fato ver a necessidade de pedirmos, enquanto muitas vezes esquecemos de pedir tais coisas. E antes de dar fim a este amém, pensamos que este amém é simplesmente dizendo que você acredita em tudo aquilo que você pediu, e por isso é algo fundamental. Mas, nas nossas santas missas, este Pai Nosso ele não se encerra, ele simplesmente dá continuidade, de forma a fazer com que este amém seja um pouco mais extenso, retornando em assuntos que já foram rezados no Pai Nosso. Por isso, na nossa Santa Missa, nós não dizemos amém, mas em qualquer oração que você fizer, de fato, é importante que você fale o amém, seja no terço, seja simplesmente uma oração antes de dormir. E precisamos ver também alguns erros que cometemos ao rezar o Pai Nosso, percebendo que talvez em alguns termos os céus aparece no plural e em outros o céu aparece no singular. É algo que é importante que a gente veja, principalmente para conseguir rezar de uma forma mais bela,
contemplando ainda mais toda a sabedoria que existe por trás do Pai Nosso. Lembrando também que pedimos para que Deus nos perdoe, e não necessariamente perdoe os nossos pecados, porque os nossos pecados não têm como ser perdoados. Nós é que de fato recebemos esse perdão. Por isso, perdoai-nos os nossos pecados, e não perdoai os nossos pecados. Entenderam? Espero que assim vocês possam contemplar ainda mais esta oração tão bela que Cristo nos ensinou. Amém? Fiquem todos com Deus.